Oi, gente, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Vitória de Paula e na aula de hoje a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. A primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar bioma de ecossistema. Muitas vezes a gente acaba usando esses dois conceitos como sinônimos, mas eles são coisas diferentes. Sempre que a gente vai falar de ecossistemas e biomas, a gente vai se referir a conjuntos de vários elementos. Um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos, ou seja, os componentes vivos, como as plantas, os animais, os micro-organismos, e os componentes abióticos, que vão ser o solo, o ar, a água, os minerais, tudo aquilo que não é vivo. Todos esses elementos vão interagir, havendo transferência de energia, e isso caracteriza um ecossistema. O importante em um ecossistema são as interações entre os organismos e seu ambiente. Então, o foco vai estar nas interações. Então, os ecossistemas, eles podem ter qualquer tamanho. Uma gota de água pode ser um ecossistema. Aqui, um ecossistema em uma gota de água pode ter vários micro-organismos interagindo e trocando energia. Assim como uma floresta enorme pode ser um ecossistema. A gente normalmente divide os ecossistemas em dois tipos: ecossistemas aquáticos e terrestres, né? Então, o aquático vai ser sempre um ambiente, né, que tem água, ecossistema que se desenvolve na água, e o terrestre em terra firme. Aí o terrestre pode ser florestas, dunas, desertos, tundras, montanhas, entre outros. E os aquáticos podem ser lagos, rios, mangues, oceanos. Já o bioma ele pode ser definido como um conjunto de vida vegetal e animal, definido pelo agrupamento de indivíduos parecidos, que vão ter uma história compartilhada, um clima parecido, ou seja, o bioma ele pode ser um complexo de ecossistemas que se parecem. Diferente do ecossistema, os biomas vão ter uma delimitação, então o espaço é muito importante para o conceito de bioma, tá? Mas não significa que ele é todo igual. E o mesmo bioma a gente vai poder ter diversos tipos de ecossistema. E aqui tem alguns tipos de biomas que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula. Um exemplo de bioma é a Mata Atlântica. Existem características próprias que vão delimitar certa área como sendo esse bioma, mas ele não é exatamente homogêneo, porque ele é composto por vários ecossistemas. Então, dentro da Mata Atlântica, a gente vai ter a floresta umbrófila densa, vai ter a mata de araucária, vai ter os campos de altitude, vão ter restingas, que são esse tipo de ecossistema que é mais litorâneo, a gente vai ter os manguezais. Então, dá para a gente perceber que nesse bioma, que é uma unidade, não significa que é tudo homogêneo, tudo exatamente parecido. Aqui na Mata Atlântica, por exemplo, a gente percebeu que podem existir diferentes tipos de ecossistema. Agora, né, que a gente já diferenciou esses conceitos, a gente vai começar a estudar os biomas brasileiros, né, que vão ser o bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica e bioma Pampa. Então, vamos começar com a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, tá? E ela tem a maior bacia hidrográfica do mundo. A floresta amazônica ela não vai se restringir ao Brasil, mas hoje a gente vai falar só dessa parte, que é chamada de Amazônia Legal. O clima é quente e úmido e as chuvas são abundantes. Por mais estranho que pareça, o solo não é muito fértil. Toda a diversidade e exuberância das plantas é possível graças a uma fina camada que fica no solo, que é composta por matéria orgânica decomposta, como, por exemplo, as folhas que caem, os animais que morrem. E essa camada é rica em nutrientes, a gente chama ela também de serrapilheira. Isso aliado com as chuvas constantes e associado também com vários micro-organismos, permite com que grandiosas árvores cresçam na Amazônia. Mas o solo da Amazônia não é muito profundo e as raízes das árvores também não.
Existem vários tipos de ecossistema dentro da Amazônia. Lembra que a gente disse que o mesmo bioma pode ter vários tipos de ecossistema? Também é o caso da Amazônia. Então, a gente vai ter as matas de terra firme, a gente vai ter as florestas inundadas, as várzeas, os igapós, os campos abertos, os campos cerrados. E a biodiversidade na Amazônia é exuberante, tanto animal quanto vegetal e de micro-organismos também. Aposto que vocês já ouviram dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas isso não é verdade. Apesar das plantas produzirem muito oxigênio, elas também consomem muito. E grande parte do oxigênio que a gente respira, na verdade, é produzido por pequenos micro-organismos que vivem nos oceanos. Então, na verdade, o pulmão do mundo são os oceanos, e não a floresta amazônica. Mas, por ela não ser o pulmão do mundo, significa que a gente não deveria, né, preservar a Amazônia? Não, ela é muito rica em biodiversidade, ela regula o regime de chuvas, dentre outras coisas. O próximo bioma que a gente vai estudar é o cerrado. As características, né, gerais desse bioma é uma vegetação de arbustos e gramíneas. As árvores normalmente vão ser baixas e tortuosas. Repare nesse tronco aqui, ó. Isso significa ser tortuoso. Vai para um lado, depois para o outro. O clima é tropical sazonal e o inverno é seco. Geralmente é quente e entre maio e setembro vai permanecer seco. E de outubro a abril, as chuvas vão ser constantes. Existem diversos ecossistemas dentro do cerrado. Então, vão existir áreas que vão ser campestres, né? Formação de campo limpo, campo sujo. Aí a gente vai ter aqui uma zona de transição, que vai ser o campo cerrado. A gente vai ter o cerrado, né, propriamente dita. E a gente vai ter também o cerradão, que já é uma formação do cerrado que é um pouco mais florestal. No cerrado, muitas vezes ocorrem queimadas que são naturais, e as plantas possuem algumas adaptações para isso, como, por exemplo, os troncos delas são mais grossos que o normal. Apesar disso, né, as queimadas causadas pelos seres humanos são muito prejudiciais para o cerrado, assim como são prejudiciais para outros tipos de ecossistemas. Agora a gente vai estudar a caatinga. Caatinga significa mata branca em tupi. Isso porque, nesse bioma, o clima é semiárido, o que deixa a vegetação sem folhas e os troncos das árvores ficam com essa aparência esbranquiçada aqui. Esse bioma ele só é encontrado aqui no nosso país, assim como várias espécies, né, de animais e vegetais desse bioma que a gente chama de endêmicas, ou seja, que só existem naquele lugar. Na caatinga, a gente vai encontrar uma vegetação com características xerofíticas. O que significa características xerofíticas? Significa algumas características que mostram que aquelas plantas se adaptaram à falta de água. E a gente vai observar gramíneas, árvores de baixo e médio porte, folhas que são adaptadas em espinho, e também árvores, né, que são chamadas caducifólias, que caem em determinado período do ano, todas as folhas dessas árvores vão cair para evitar a perda de água. Existem muitas plantas que armazenam água em seu interior, exemplo aqui dos cactos, que vão armazenar água, e eles também têm as folhas adaptadas em espinhos, né, para evitar a perda de água. E também reparem que o caule dos cactos é verde, ou seja, o caule também consegue fazer fotossíntese. Isso é uma característica muito importante. Então, os cactos são um exemplo assim perfeito de uma planta xerófita, que é bem comum na caatinga. A caatinga ela também não é totalmente uniforme, então a gente pode separar algumas regiões da caatinga, né? A primeira divisão, a mais comum que é feita, é entre o sertão e o agreste. O sertão é essa região aqui, que ela tem essa vegetação mais característica, que a gente já disse, e a gente também tem o agreste, que é essa região aqui, que vai fazer a transição entre o sertão e a Mata Atlântica. Então, é uma zona de transição. Agora, a gente vai conversar sobre a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical.
Infelizmente, ela já foi extremamente desmatada e resta apenas cerca de 7,3% do território original. Então, aqui tem um mapa mostrando, né, as regiões da Mata Atlântica em 1500, quando os portugueses chegaram. E aqui é um mapa mais atual, mostrando o que sobrou, né, da Mata Atlântica, que é apenas 7,3%. Então, já foi extremamente desmatada. O clima varia de quente e úmido a moderadamente frios. A chuva vai ser abundante e existem muitos ecossistemas dentro desse bioma, igual a gente já viu antes, no começo da aula. O próximo bioma é o Pampa. Esse bioma ele é mais comum no Uruguai e na Argentina. No Brasil, ele se limita ao estado do Rio Grande do Sul. A vegetação predominante são os campos, com gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Normalmente, o terreno é plano, mas a gente encontra também pequenas colinas. Gente, não se enganem, às vezes olhando pelas fotos, parece que aqui nesse bioma Pampa não tem muita biodiversidade, né? Não tem animais diferentes, não tem muitas plantas, mas isso não é verdade, tá? A biodiversidade existe também no Pampa, existem muitos animais vivendo lá e que precisam daquele hábitat para sobreviverem. Então, quando a gente destrói o bioma Pampa, pode parecer, né, um impacto menor, mas na verdade não é. O clima é subtropical, com temperaturas amenas, e as chuvas não variam muito ao longo do ano, ou seja, elas são constantes. Não tem uma época que chove mais, uma época que chove menos. Esse bioma é muito explorado pela agricultura e pela pecuária, justamente porque se trata de uma área de campo, né, com gramínea, normalmente são planícies, então é muito favorável para a criação de gado. Mas com certeza isso afeta as espécies nativas e os animais silvestres que vivem ali. O último bioma que a gente vai estudar é o Pantanal. Ele é o menor bioma brasileiro e ele apresenta características de vários biomas. Só que o que torna ele único é o fato dele ser uma enorme planície que é inundada. No verão, o clima lá é quente e úmido. E no inverno é frio e úmido. Então, ele é sempre úmido. Entre maio e outubro, chove pouco. E aí, a água, né, que inunda essa planície abaixa. E aí, os rios voltam, né, para o curso normal e expõem vários campos e também bancos de areia. Só que no restante do ano, as chuvas são intensas. E aí, a gente chama de período das cheias. E os rios transbordam novamente e alagam todos os campos. E aí os animais terrestres, eles vão buscar refúgio em áreas mais altas, que funcionam como ilhas. Todos os nossos biomas sofrem muito com a ação humana, seja pelas queimadas, pela agricultura, pela pecuária, pelo uso da madeira, pelo contrabando dos nossos animais. Todos os ecossistemas que nossos biomas abrigam são muito importantes e a gente deve lutar para que eles sejam preservados. Então, gente, chegamos, né, ao fim da nossa aula e agora eu gostaria de realizar um exercício com vocês que vai resumir toda a nossa matéria e vai preparar vocês para a prova. De acordo com o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade própria. Considerando essa definição, identifique os distintos biomas brasileiros, numerando a coluna das características de acordo com a coluna das regiões. Aí eu vou ler para vocês algumas características e aí elas vão falar sobre um certo bioma que vocês vão ter que ir tentando imaginar que bioma que é. Então, cobre cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território nacional, incluindo os campos rupestres. É constituído por diversos tipos de vegetação savânica que diferem entre si pela abundância relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos,
abrangendo desde formas campestres, campo limpo, até formas florestais. Bom, gente, aqui a gente está falando do cerrado. Olha coisas aqui que eu disse para vocês. Aqui fala que diferem entre si pela abundância relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos. Então, eu contei para vocês que o cerrado, ele contém vários tipos de ecossistemas. E aí, tem formas que são mais campestres, né, que tem o campo limpo, e formas mais florestais, como o cerradão. Outra coisa muito importante é que ele inclui os campos rupestres. Então, os campos rupestres também são um tipo de ecossistema do cerrado. Outra coisa muito importante que vocês vão ouvir falar sobre o cerrado é que ele é uma vegetação savânica. Muitas vezes vocês já ouviram falar sobre as savanas africanas, elas são muito similares ao nosso cerrado. Só o tipo de fauna que é diferente, mas a fitofisionomia, ou seja, a aparência, né, da vegetação, é muito parecida. 2. Originalmente, cobria uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. É um dos mais importantes repositórios de diversidade biológica do país e do planeta. É também o bioma mais ameaçado, com menos de 9% da área remanescente, sendo que 80% dessa área estão em propriedade privada. As unidades de conservação correspondem a 2% da área remanescente. O desmatamento é consequência principalmente de atividades agrícolas, de reflorestamento homogêneo e da urbanização. Gente, lembra para vocês que eu falei sobre a Mata Atlântica, que antes era muito vasta, e aí, desde a chegada dos portugueses, começaram a desmatar muito, e atualmente a gente tem só 7,3%. Então, a Mata Atlântica é o bioma que é mais ameaçado, né, entre os biomas brasileiros. Ela realmente, 80% dessa área está em propriedade privada, pouquíssima parte são unidades de conservação, e o desmatamento ele é causado principalmente por atividades agrícolas e também o reflorestamento homogêneo. O que significa? Que eles plantaram, no lugar da mata nativa, eles plantaram pinos, plantaram eucalipto, ao invés de plantar as árvores que eram nativas daquele lugar. E também da urbanização. Então, o número 2 diz respeito à Mata Atlântica. 3. Um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e a mais significativa área úmida do planeta cobre cerca de 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro. Gente, sempre que vocês virem área úmida, pode relacionar com o Pantanal, porque vocês viram que o clima de lá é bastante úmido, tanto no verão quanto no inverno, e ele é realmente um patrimônio natural do Brasil. 4. É o bioma brasileiro com maior porcentagem em unidades de conservação, 10%. Cerca de 15% da área total foi removida devido à construção de rodovias que abriram caminho para atividades mineradoras, colonização e avanço da fronteira agrícola e exploração madeireira. Gente, aqui está falando da Amazônia. Realmente, 10% dela é de unidades de conservação. Ela foi muito desmatada para construir rodovias, para mineração, para colonização, e vocês vão ouvir muito falar sobre o avanço da fronteira agrícola. Existem muitas queimadas que acontecem, retirada de madeira ilegal, que é justamente por esse avanço da fronteira, porque os fazendeiros querem cada vez mais áreas ali da Amazônia para que eles possam cultivar as plantas deles. Só que o que acontece? A gente já viu que o solo da Amazônia não é muito rico, né? É um solo pobre e que só cresce árvores tão exuberantes por causa da serrapilheira, que só é formada quando existe a floresta. Por isso, não vão ser terras muito produtivas, o que faz com que os fazendeiros queiram cada vez mais terra para conseguirem produzir a quantidade que eles querem. 5. Caracteriza-se como savana estépica, com chuvas irregulares e solos férteis, que contém boa quantidade de minerais básicos para as plantas, compreende um ecossistema único que apresenta grande variedade de paisagens
relativa à riqueza biológica e endemismo. Aqui eu não falei quase nada disso com vocês, mas está falando sobre a caatinga, então vai ser importante para a gente ver. Lá a gente viu que é muito seco, né? Então as chuvas também são muito irregulares, não tem um período específico, né? A chuva é ocasional. Os solos são férteis, então vai ter grande quantidade de minerais, né, que as plantas precisam, o que falta mesmo não é a chuva. Compreende um ecossistema único, dessa vez é um ecossistema único, mas vai ter grandes variedades de paisagem. Então, sim, também tem uma riqueza biológica e também apresenta endemismo. O que a gente viu que é endemismo é quando a espécie é daquele lugar e a gente não vai encontrar em outro lugar. Então, agora vocês têm que relacionar o que a gente viu de acordo com essa coluna aqui. Então, a característica que definia o Cerrado era 1, a que definia a Amazônia era 4, a que definia a Amazônia era 2, a que definia o Pantanal era 3 e a que definia a Caatinga era 5. Então, a sequência correta vai ser 1, 4, 2, 3, 5. Letra A. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula e também é a nossa última aula. Então, qualquer dúvida, vocês deixam aqui, tanto dessa aula como de outros conteúdos que vocês estudaram, ficaram com dúvida, pode mandar aqui que eu respondo todo mundo. E eu desejo uma boa prova para vocês, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Então é isso, gente. Um beijo e sucesso para vocês!